Vamos lá, né? Já deu aqui um tempinho. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que sim, né? Pronto. Sim, Gabriel. Então, boa noite, pessoal. Hoje é a nossa última reunião do semestre, coincidindo aí com o último dia de aula de muitos. Então, vamos tentar fechar aqui da melhor forma possível. Que vai apresentar a reunião de hoje sobre dor abdominal sou eu, Gabriel, mais Fabiano e Maria Clara, nossa professora convidada, a doutora Zelívia, que está sempre aqui conosco e sempre aceita o nosso convite. Muito obrigado, professora. Então, vamos começar. Começar aqui com um caso clínico, né, como a gente costuma fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma paciente feminina de 55 anos, que é aqui de Natal mesmo, e ela é advogada. E ela veio com uma queixa principal de dor abdominal há 1 ano. Então, eu quero saber o que a gente deve perguntar a essa paciente. Me digam aí pelo menos 3 coisas que a gente precisa perguntar para essa paciente, para eu seguir aqui e a gente ver se a gente consegue responder. O caráter, sim. Vai, mais 2 coisinhas aí. Início agudo ou insidioso, localização, intensidade, pronto. É praticamente aquelas características da dor, que a gente precisa agora fazer essa definição bem direitinho. Então, vamos ver se a gente consegue abordar todos esses aspectos na HDA. Então, vamos lá. A paciente, ela refere uma dor abdominal há 1 ano, e ela é do tipo de pontada, o caráter que falaram, e localizada na porção inferior do abdômen, acompanhada de distensão abdominal e mal-estar geral. Ela tem uma frequência média desse episódio de cerca de 3 vezes por semana, e ela apresenta uma melhora com evacuação e eliminação de flatos, e uma piora quando ela está estressada e quando ela ingere frituras e condimentados, além de bebida alcoólica. Além disso, desde o início da dor, ela também apresentou irregularidade intestinal, com predomínio de diarreia, chegando a 5 evacuações por dia, mas que não tinha nem sangues ou restos alimentares. E, eventualmente, ela também apresentava períodos de constipação intestinal, com uma evacuação de cerca de 4 em 4 dias, com fezes endurecidas e fragmentadas. Ela relata também um excesso de flatulência, uma sensação de evacuação incompleta e empachamento pós-prandial. Porém, ela negou perda de peso significativa ou despertar à noite pela dor abdominal. Complementando essa anamnese, ela tem um histórico familiar de um pai falecido com câncer coloretal, além de uma mãe com hipertensão. De antecedente pessoal, ela não tinha nenhuma comorbidade, nem alergias, ou cirurgias ou internações. E de antecedente obstétrico, ela tem apenas uma gestação sem intercorrências. E no SDA, nada, nenhuma outra queixa. No hábito de vida, ela negava tabagismo, ela é uma metilista social, sedentária, com alimentação tradicional e sem restrições. E ao exame físico, não teve nenhuma grande alteração. A única coisa que a gente conseguiu perceber foi um abdômen, dolorosa palpação do abdômen inferior, que foi a queixa que ela realmente trouxe. Todo o resto estava normal. Então, diante desse caso, quais são as principais hipóteses diagnósticas? Me digam aí pelo menos também umas 3 hipóteses para a gente seguir aqui e direcionar a nossa conduta de acordo com essas hipóteses que a gente vai pensando. Uma intolerância alimentar, sim, uma neoplasia, ela tem esse histórico familiar, uma SI, com certeza também. Na leitura. Desculpa, mas a gente vai tentando recapitular aí enquanto eu vou falando. Mas Fred já falou pelo menos aí umas 3, e era isso que eu queria, então vamos seguindo. Então, de acordo com essas hipóteses que Fred até falou, a gente pediu aqui alguns exames. A gente pediu hemograma, glicemia, provas inflamatórias, então uma PCR, um VHS, teste de tolerância à lactose, uma coisa que ele falou, triagem de doença celíaca, provas hepáticas e tireoidianas, além de parastológico de fezes, pesquisa de sangue oculto nas fezes e uma colonoscopia, até por causa dessa história familiar, né? Porém, todos esses exames vieram normais. Então, diante disso agora, qual é a principal hipótese diagnóstica? Eu tinha pedido só 3, mas agora eu quero uma só. Então, me digam, a partir disso, o que vocês acham que é. SI. Pronto. Uma síndrome do intestino irritável. Então, é justamente isso. Vou falar aqui um pouquinho sobre a SI. Ela é um transtorno funcional que é caracterizado por dor e desconforto abdominal que se associa com alteração do hábito intestinal. Então, para diarreia, constipação, até o início dos 2. E o início dos sintomas ele deve ter ocorrido há pelo menos 6 meses. Então, veja que é uma duração assim, bem longa. Nosso paciente estava há 1 ano com essas queixas. E ter estado presente durante os últimos 3 meses. Em relação à epidemiologia,
patologia, ela acomete 15% da população brasileira entre 15 e 65 anos. É uma faixa etária, assim, bem longa, mas também é um acometimento bem importante. Então, é uma coisa que a se ficar de olho. Na proporção mundial é mais ou menos isso, é de 10 a 20%. E ela é mais prevalente em mulheres. Quando a gente vê o diagnóstico, ele é feito basicamente por exclusão. Então, a gente tem que ver sinais de alarme e excluir a partir desses sinais, desses achados, histórico familiar, fatores psicossociais, tudo isso é muito importante na história e está muito relacionado também. Além disso, os critérios de Roma 4 são os mais utilizados no auxílio desse diagnóstico. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre. E não há nenhum biomarcador ou investigação definitiva. Veja que os exames que a gente pediu para aquela paciente, eles eram bem gerais. Mas esses exames, eles são importantes, são essenciais para descartar outras patologias e até para enquadrar a paciente dentro dos critérios de Roma, que são esses aqui. Então, segundo os critérios de Roma 4, a gente tem que ter uma dor abdominal recorrente, que ela tem que acontecer pelo menos uma vez na semana, vai lá, em média, nos 3 meses anteriores, e que tem início há pelo menos 6 meses. Então, era aquilo que a gente já tinha até discutido na própria definição da doença. Essa dor ela tem que estar associada a pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Então, uma dor relacionada à defecação, mudança na frequência das fezes ou na aparência dessas fezes. E que não possui nenhum dos sinais de alarme, como idade maior que 50 anos, que não tenha nenhuma triagem prévia para câncer de colo, ou mudança recente do hábito intestinal, evidência de sangramento, dor noturna, aquele clocking. Todos esses sinais de alarme, eles acabam indicando ou falando mais a favor de doenças orgânicas do que essas funcionais. Além de alguns outros aqui que eu não vou citar todos. Então, os exames laboratoriais principais que a gente vai pedir para esse paciente são esses exames gerais: hemograma, VHS, PCR, um parasitológico de fezes, pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas alguns outros também podem ser pedidos de acordo com a sua hipótese. Então, uma lactoferrina fecal, ela, estatisticamente, né, é mais a favor de Crohn, por exemplo. Uma calprotectina fecal, ela vai diferenciar mais a doença inflamatória intestinal. Além disso, pesquisa de doença celíaca, de intolerância à lactose, se você identifica na anamnese que esses alimentos têm correlação com as queixas da paciente. E colonoscopia, principalmente naqueles pacientes que têm fatores de risco, história familiar, idade avançada. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. E de acordo com o que você está pensando, até, sei lá, uma tuberculose intestinal também pode dar esses sintomas parecidos e pode ser descartado de acordo com a epidemiologia ou os sintomas que a pessoa apresenta. Então, em relação ao tratamento, a gente tem esse tripé fundamental aqui, que é suporte, atividade física e reeducação alimentar. Quando eu trago suporte, é um suporte principalmente psicossocial e do próprio médico. Então, é orientar essa paciente sobre a benignidade do quadro, tranquilizar ela, explicar um pouco mais sobre a doença. Tudo isso faz parte do próprio tratamento. A atividade física é bastante importante e reeducação alimentar, ela está, dentre todos esses, é o principal desses tratamentos. Então, isso exige uma abordagem multidisciplinar e aqui, principalmente, o nutricionista vai estar muito bem requisitado para esses casos, e uma dieta com baixa ingesta desses food maps, que são esses carboidratos de cadeia curta, que eles acabam aumentando a produção de gás, eles são pouco absorvidos pelo intestino e pioram sintomas de dor, diarreia. Então, tudo isso tem que ser muito bem recomendado para esses pacientes. Além disso, probióticos, os que têm mais evidência são os lactobacilos e o floratil, e alguns outros tratamentos que também são muito utilizados. A linaclotide, ela atua na redução da nocicepção, ou seja, da dor, e ela é uma nova terapia principalmente para casos moderados e graves. A loperamida, principalmente para o tratamento da diarreia, mas lembrando que ela não vai reduzir dor, inchaço, esses sintomas gerais da síndrome do intestino irritável. Apenas vai aumentar a consciência da diarreia, mas a gente vai estar tratando aqui esse sintoma. Além disso, os antiespasmódicos também acabam sendo muito utilizados para alívio da dor, antidepressivos, principalmente os tricíclicos, os ISRS, e a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, principalmente quando a paciente correlaciona os seus sintomas, né, com alterações de humor, alterações das emoções, então tudo isso também deve ser correlacionado. Então, aqui trazendo um resuminho sobre o que eu falei. A Inara aí que perdeu aquele início. A ASI, ela não tem uma causa específica conhecida, e sim vários fatores que estão ligados na exuberância desses sintomas. O diagnóstico, na maioria das vezes, por exclusão, e a gente utiliza bastante os critérios de Roma 4. Os exames laboratoriais, eles são utilizados tanto para o diagnóstico diferencial,
quanto para enquadrar os pacientes nesses critérios. E, além disso, o tratamento, a principal coisa, o MEV, aí dando um destaque para a alimentação, e, além disso, além da terapia comportamental, existe também alguns fármacos que podem ajudar, como os probióticos, antiespasmódicos e por aí vai. Então, eu perguntei para vocês, o que a gente deve perguntar para esses pacientes, mas eu não trouxe a resposta. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a anamnese de um paciente com dor abdominal. O que a gente deve perguntar? Aqui é só algumas coisas, claro que existe uma lista imensa, são páginas e páginas dos livros, mas aqui só para a gente ficar de olho, porque às vezes a gente pergunta essas coisas sem saber o que fazer com a resposta. Então, aqui é mais para direcionar um pouquinho. Então, por exemplo, o local da dor, ela vai auxiliar no diagnóstico diferencial. Isso vai ser falado um pouquinho mais lá para frente, mas a partir da localização no abdômen, a gente pode falar mais a favor de uma etiologia do que de outra. Vai ser falado, então não vou dar spoilers. Em relação à irradiação da dor, temos algumas doenças que têm padrões clássicos de irradiação, como a pancreatite, por exemplo, que irradia para as laterais. O início e evolução foi uma coisa que foi bem lembrada. Um início súbito, a gente lembra de cara de doenças vasculares, uma trombose de mesentérica, por exemplo, mas também lembrar de perfurações. A evolução tem doenças que começam de um jeito e vão piorando. Tem outras que já começam muito ruim e continuam ruim, como é o caso da pancreatite, por exemplo. A apendicite, ela começa e vai piorando, piorando, piorando. Já uma pancreatite, ela já começa com intensidade alta e mantém essa intensidade durante todo o tempo. Fatores de melhoras e pioras. A alimentação é um clássico a gente lembrar que a úlcera péptica melhora quando a gente se alimenta. Além disso, alimentos gordurosos que acabam piorando, uma colecistite, antiácidos também. A movimentação, então, pacientes que ficam procurando posições antálgicas, como no caso de uma nefrite, nefrolitíase ou uma colelitíase também. Então, pacientes que ficam inquietos, procurando posições antálgicas a fim de tentar melhorar essa dor, ou aqueles pacientes que ficam bem quietinhos e tentando manter o máximo parado, ou seja, quando já tem um acometimento peritoneal. Então, todos esses fatores acabam nos direcionando também para essa etiologia. Fatores associados, como vômitos, que falam mais a favor de acometimento acima das porções iniciais do intestino, diarreia, fístulas anais, uma coisa também a se procurar, por exemplo, na doença de Crohn, pode ser encontrada. E tem um bocado de outros mais, mas isso aqui só trouxe para a gente ir lembrando dessas coisinhas. E, por fim, aqui para terminar essa minha parte, lembrar de sinais de alerta. Os sinais de alerta, eles devem ser pesquisados ativamente. Alguns deles acabam sendo encontrados no exame, mas outros, na própria anamnese, a gente pode ter essa resposta, e eles direcionam para causas orgânicas ao invés de causas funcionais. Então, alguns deles são perda de peso, anorexia, enterorragia, sangue oculto nas fezes, febre, impactação fecal, diarreia grave, histórico familiar de doença inflamatória ou de câncer. Então, tudo isso tem que ser perguntado ativamente, que às vezes o paciente acaba não trazendo essas questões, né? Então, boa noite, vamos dar continuidade aí, falando sobre o caso clínico 2. Então, na parte da anamnese, GLS, 23 anos, sexo feminino, natural e procedente de Natal, universitária. A queixa principal dela é a dor na barriga há cerca de 3 dias. A paciente refere que iniciou uma dor abdominal aguda, difusa, em região periumbilical há 2 dias, de caráter progressivo, com intensidade de 5 de 10, sem radiação ou fatores de melhora ou piora, associada a anorexia, náuseas e múltiplos vômitos. Nas últimas 12 horas, ela relata que houve uma migração da dor para a fossa ilíaca direita, juntamente com piora da dor, aumentando essa intensidade que agora está de 9 de 10. Ela relata uma sensação de corpo quente, só que ela não aferiu essa temperatura e negou leucorreia, disúria ou hematúria. Ela é gesta 0 para 0, aborto 0, e a data da última menstruação foi há cerca de 15 dias, dia 1/9. Diante desses pessoais patológicos, ela negou comorbidades, negou neoplasias, alergias. Antecedentes familiares, a mãe hipertensa e o pai faleceu por IAM aos 60 anos. De atos de vida, ela negou tabagismo, etilismo, é sedentária, e ela tem um parceiro fixo há cerca de 2 anos, que faz utilização de métodos contraceptivos, principalmente o preservativo e o anticoncepcional oral. Na parte do exame físico geral, ela estava irregular, estado geral, vigil, orientada, normocorada, anictérica, cianótica hidratada, com faces de sofrimento. Nos sinais vitais, a frequência cardíaca estava com 104, ou seja, estava com ataque cardíaco,
frequência respiratória de 22 no ataque apneia, PA de 110 por 80 e uma temperatura de 38,2, ou seja, estava com febre. Do aparelho pulmonar, estava com ataque apneica, sem uso de musculatura acessória, com rumor vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios. E do aparelho cardiovascular, o ritmo cardíaco era regular, 2 tempos, bolhas pneumofonéticas e sem sopros. Da parte abdominal, o abdômen era plano, com ruídos hidroaéreos presentes, predominantemente timpânico, com dor à palpação superficial e profunda em fossa ilíaca direita. Então, tendo esses dados, vocês querem fazer mais algum exame, algum sinal específico na parte abdominal? Podem falar aí no chat. Essa já é alguma hipótese diagnóstica, não sei. Querem pesquisar algum sinal específico? Bloomberg, mais algum? Pode passar, galera. Então, foi feito o Bloomberg e o Rovinsky, e os dois foram positivos. Pode passar. Foram solicitados também alguns exames complementares. Hemoglobina 3.2, leucócitos 17.110, ou seja, estava com a leucocitose, plaqueta 251.000, PCR 76 ROVIN2, ou seja, estava elevado, e o beta-HCG também foi solicitado e foi negativo. Pode passar. Então, pensando nisso, qual é a principal hipótese diagnóstica? Aí de vocês podem colocar no chat. Apendicite aguda. Tá cega. Novamente. Então, foi solicitado também uma ultrassonografia. Volta lá. E foi visto que realmente tinha algumas alterações na estrutura do apêndice. Também ele estava dilatado, estava com diâmetro acima de 6 milímetros. E foi fechado o diagnóstico de apendicite aguda. Pode passar. Estou falando sobre a epidemiologia dessa doença. Ela é a principal afecção cirúrgica abdominal, daí é importante a gente trazer ela na reunião da Liga. Sua incidência é 233 casos para cada 100 mil habitantes, isso foi uma incidência lá nos Estados Unidos, que acomete principalmente adultos jovens e principalmente homens, só que essa diferença entre homens e mulheres também não é muito grande, é 1,4 para cada uma mulher. Pode passar. A principal etiologia, o fator etiológico, vai ser uma obstrução no lúmen do apêndice. Isso pode ser causado por fecalites impactados, cálculos, parasitas, hiperplasia linfóide e tumores benignos e malignos. E essa etiologia ela vai depender de acordo, vai variar de acordo com a idade. Então, em pacientes jovens, a principal causa seria a hiperplasia linfóide. Em pacientes idosos, são principalmente os fecalites impactados e tumores, sejam eles benignos ou malignos. E em países que são endêmicos, assim, parasitas, vai ser as causas justamente parasitárias. Pode passar. Então, aqui está a patogenia. Vamos lá, a gente tem um apêndice, que ele é um órgão tubular que está lá localizado no seco, que tem um fundo cego, né? E vai ocorrer uma obstrução da sua luz. O muco, ele vai continuar sendo produzido e esse muco vai se acumulando, vai gerar um aumento da pressão dentro do apêndice, vai levar a uma distensão do apêndice, com estágio do fluxo linfático, oclusão das vênulas, trombose, gerando uma isquemia da parede. Isso tudo vai gerar um processo inflamatório. E a partir daí ele pode ou não ter necrose e perfuração. Pode passar. E as bactérias também elas apresentam um papel importante nessa patogenia nas fases mais iniciais. As principais bactérias são as bactérias aeróbias, só que nas fases mais tardias, quando já tem perfuração, quando já tem necrose, existe uma flora mista, inclusive com bactérias anaeróbicas, incluindo E. coli, Bacteroides fragilis e Pseudomonas. Daí a importância também, lá na frente, que a gente vai ver na parte de tratamento, da utilização de antibióticos com um amplo espectro. Pode passar. Ela pode ser classificada em apendicite não complicada ou apendicite complicada. A apendicite não complicada é quando existe o processo inflamatório lá no apêndice, só que não está associado a necrose, a gangrena, não tem perfuração, não tem um abscesso lá no local. E a apendicite complicada vai ser o contrário. Tem um processo inflamatório, só que associado a isso também vai ter uma perfuração, uma necrose do apêndice, um abscesso periapendicular. E, pensando agora já no quadro clínico, qual seria o sintoma mais frequentemente observado? Eu trouxe essa pergunta porque um professor já me perguntou na prática e eu não sabia responder. Quando eu estava lendo, tinha lá no texto. É bom que vocês saibam.
Então, qual seria o sintoma mais frequentemente observado? Anorexia, o que mais? Pode passar, Gabriel. Fred se garantiu aí, é a anorexia. Apesar de ser um sintoma assim, inespecífico, mas é o mais frequentemente encontrado, e o professor já perguntou isso a mim e eu não sabia responder, então fixem isso aí. Talvez perguntem a vocês depois. Então, o quadro clínico em geral. O paciente inicia com a dor abdominal difusa, periumbilical, e depois de algum tempo, geralmente 24 horas, mas isso pode variar também, essa dor se localiza na fossa ilíaca direita. Geralmente, o paciente também apresenta náuseas, vômitos, outros sintomas como flatulência, alteração do hábito intestinal, eles não são muito específicos, mas também podem estar presentes. A anorexia, que eu já falei, e a febre, ela, assim, não costuma ter uma febre muito alta, inicialmente o paciente pode até não ter febre. Só que quando o paciente apresenta febre alta, taquicardia, a gente já tem que pensar que essa apendicite pode estar complicada, com alguma perfuração, necrose, aquilo que eu já falei. E a gente tem que ter atenção, principalmente com crianças e idosos, porque eles podem apresentar quadros atípicos, assim, que não é bem descrito, como eu estou mostrando aqui. O apêndice, ele tem 3 tipos de localização, e de acordo com a localização, ele pode gerar sinais e sintomas diferentes. Então, o retrocecal é o mais comum, o paciente vai ter aquela dor típica na fossa ilíaca direita, só que muitas vezes ele não tem os sinais de irritação peritoneal. Isso ocorre porque existe um bloqueio do cólon lá no local. E o sinal do psoas, que eu vou mostrar mais para frente como é feito, ele é positivo. O apêndice pélvico, ocorre em 20% dos casos, vai apresentar uma dor pélvica, e o paciente pode apresentar também diarreia e disúria. Isso ocorre justamente por causa de uma irritação do reto e irritação também da bexiga. E ele pode ainda ser pré ou pós-ileal, que é 5% dos casos, e aqui são os sintomas mais inespecíficos, e geralmente o paciente pode apresentar vômitos, diarreia, entre outros. De exame físico, o primeiro sinal é o sinal de Bloomberg, que vai ser aquela dor, a descompressão brusca, lá no ponto de McBurney. E onde é esse ponto? Você vai traçar uma linha da ilíaca superior até um bico, mas além do terço médio, entre esse terço médio e o terço inferior. Não passou aqui, já passou aí, Gabriel? Aí o sinal de Rovitch, que você vai fazer a compressão no hemiabdômen esquerdo, isso vai gerar... Isso vai fazer com que o ar ele vá até o cérebro, caso a distensão do apêndice gere a dor também na fossa ilíaca direita. Quando o paciente refere dor, vai ser o sinal positivo. Esse aqui é o sinal do psoas, que você vai fazer uma hiperextensão lá do quadril. O paciente vai referir dor, se ele referir dor, né, o sinal é positivo. Isso sugere uma apendicite retrocecal. E o sinal do obturador, você vai fazer uma flexão da coxa, né, do quadril, flexão também no joelho, vai fazer uma rotação interna, o paciente vai referir dor, o sinal é positivo, e isso sugere uma apendicite pélvica. De exames laboratoriais, podem ser solicitados o hemograma, que vai mostrar em 80% das vezes a leucocitose com desvio à esquerda, só que existe também os 20%. Então, inicialmente, o paciente pode não apresentar a leucocitose. O EAS é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial com ITU, só que tem que ter calma também, porque ele pode estar alterado, né, em cerca de 40% dos quadros de apendicite. O beta-HCG é importante, lembrar que mulher em idade fértil, ela pode estar grávida, então a gente tem que pedir o beta-HCG para descartar se essa paciente está ou não com gravidez. E a proteína C reativa normalmente está aumentada, justamente em quadros inflamatórios, infecciosos, mas também é inespecífico. Essa aqui é a escala modificada de Alvarado. Ela é uma escalinha que vai reunir sinais e sintomas e também exames laboratoriais, mas é basicamente o que eu falei. Então, se a gente sabe a fisiopatologia da doença, se a gente sabe o quadro clínico do paciente, a gente não vai precisar muito disso aqui, mas ela é bom que ela nos guia. Então, é como se fosse uma dica. No caso, você vai fazer a soma desses pontos, e se for de 0 a 3 pontos, indica um baixo risco, você pode dar alta ao paciente, só que dá orientação, se ele apresentar algum sinal mais importante, sinal de alerta, que ele retorne ao PS. De 4 a 6 pontos, você deve internar e fazer uma reavaliação, solicitar exames para investigar melhor. E de 7 a 9 pontos já é bem o diagnóstico definitivo e o tratamento é cirúrgico. Falando no diagnóstico, lembrar que o diagnóstico da apendicite aguda é um diagnóstico clínico, mas a gente pode solicitar alguns exames para nos auxiliar, mas lembrar que o diagnóstico mesmo é clínico.
Entre eles, os exames de imagem, temos a radiografia simples de abdômen, que pode evidenciar uma distinção do seco, níveis líquidos em ortostase, apagamento da linha de pessoas e até pneumoperitônio no caso de alguma perfuração. Pode ainda mostrar uma imagem radiopaca em fossa ilíaca direita, que seria justamente o fecalito obstruindo a luz do apêndice. O raio-x, ele não é um exame assim, muito indicado para a gente fazer diagnóstico de apendicite, assim, não tem muitas evidências, certo? Mas ele pode mostrar essas alterações, e se a gente só tiver ele, né, a gente pode utilizar. A ultrassonografia, ela tem alta acurácia, ele mostra, no caso da apendicite aguda, um apêndice espessado, não compressível, doloroso, com um diâmetro maior ou igual a 6 milímetros. O único, porém, dele é que é operador dependente, né? A tomografia computadorizada é o padrão ouro, só que lembrar que emite radiação, então talvez alguns pacientes não possam fazer. A ressonância nuclear magnética, ela é reservada a casos específicos. Por exemplo, uma gestante, que ela não vai poder tomar radiação na tomografia, a gente pode solicitar uma ressonância nuclear magnética. O tratamento, ele é cirúrgico, então você pode fazer a cirurgia convencional, por meio de laparotomia, ou uma cirurgia laparoscópica. E essa indicação vai ser de acordo com idade, com sexo, se o paciente já fez algumas cirurgias anteriores, o IMC desse paciente, a gente vai avaliar também aqueles critérios de operabilidade do paciente. Existem cuidados pré-operatórios que devem ser feitos, então a gente deve fazer a hidratação endovenosa, fazer a correção de distúrbios hidroeletrolíticos e também a parte de antibiótico, que existe um adendo aí, que você vai avaliar se essa apendicite é ou não complicada. Se a apendicite não for complicada, você vai fazer antibiótico profilaxia. Você pode fazer até 24 horas após o início do procedimento, lá da cirurgia. Você pode utilizar uma cefalosporina de segunda geração como a cefoxitina. Já se a apendicite for complicada, aí a gente lembra lá daqueles patógenos, né, mais agressivos, que a gente precisa utilizar uma antibiótico terapia mais, assim, de amplo espectro, né? Então, aqui nesse caso, é antibiótico terapia, que pode durar até 7 dias. Entre as opções, existe a cefalotesera ou fluoroquinolona, associada a um metronidazol, que é neurobicida. Pode utilizar uma piscina com subactão, um pipetazo, ticacina com clavulanato ou até um carbapenêmico. E aproveitando esse gancho da apendicite aguda, a gente também trouxe aqui alguns conhecimentos, mas para falar para vocês de questão de informação mesmo. Que existem alguns tipos de dores abdominais. Então, são 3, a visceral, parietal e a referida. A dor visceral, ela tem origem nos órgãos intraabdominais, tem um caráter mais arrastado, né, insidioso, e ela é mal localizada. O paciente não chega e aponta, a dor está sendo aqui. É mais uma coisa mais difusa, periumbilical, como aquele que eu já falei no início do quadro do paciente, né, do caso clínico. E ela está associada também com fenômenos gerais, são náuseas, vômitos, palidez. A dor parietal, ela tem a origem no peritônio parietal, ela é mais aguda e tensa e é bem localizada. O paciente diz, está doendo aqui. E essa diferença são fibras assim mais rápidas. A visceral é uma fibra de condução lenta. E também esse sinal na parietal, ele segue por 2 vias. A via do lado direito e a via do lado esquerdo. Já na visceral, não. São ambos por um mesmo local. Então, não consegue fazer essa distinção. E a parietal consegue. E a dor referida é uma dor localizada em ponto diferente do acometido. E isso ocorre por meio de um compartilhamento também das vias nervosas. E aqui outro ponto de destaque é a localização da dor abdominal, que como o Gabriel já falou, ela serve para nos guiar, né, no diagnóstico. E outro ponto da localização é também saber a evolução. Por exemplo, no caso da apendicite aguda, a gente sabe que o clássico é aquela dor na fossa ilíaca direita, mas inicialmente não é. Já seria uma dor periumbilical, difusa. Então, de acordo com a localização do órgão, a gente pensa também na localização da dor. Na apendicite aguda, seria uma dor mais localizada no quadrante inferior direito, na colecistite, quadrante superior direito, na diverticulite, quadrante inferior esquerdo, e assim por diante. Na síndrome do intestino irritável, seria já mais no abdômen inferior, e entre outros. Aqui é mais para exemplificar mesmo, e trazer a importância de saber o local da dor. Boa noite, gente. Estão me escutando? Último caso, hein? No semestre. O meu caso é bem rapidinho, gente. É um paciente de 50 anos, sexo masculino, natural e procedente de Natal, trabalha como comerciante e a queixa principal dele é de dor epigástrica há 3 semanas. Na HDA, o paciente refere que há 3 semanas começou a sentir uma dor epigástrica em queimação de forte intensidade que não irradia e é por vezes associada a náuseas. Essa dor melhora após a ingesta de alimentos e piora com um jejum prolongado.
nega a perda de peso, relata que a dor começou após o tratamento de lombalgia com o uso de Voltaren 3 vezes ao dia, e as funções eliminatórias estão preservadas. No ISDA nega outras queixas, os antecedentes pessoais fisiológicos, nega alergias, cirurgias, internações, é hipertenso em uso de hidroclorotiazida, 50 mg por dia, nega diabetes, nega neoplasias. Nos antecedentes familiares, a mãe é diabética, o pai era hipertenso e faleceu por IAM aos 60 anos de idade. E nos hábitos de vida, o paciente é tabagista de um maço dia há 20 anos e é etilista social. Também é sedentário e tem uma alimentação sem restrições, tradicional. No exame físico geral, o paciente se encontra beg, vigio, orientado, hipocorado 1/4, anictérico, acianótico, hidratado, frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, frequência respiratória de 14 PA de 130 por 70 e temperatura axilar de 36,5. Na ausculta pulmonar, murmúrios presentes, simétricos, sem ruídos adventícios. Na ausculta cardiovascular, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. O abdômen se encontra plano, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, mas é doloroso a palpação em epigastrio, como a gente já poderia esperar, né, já que ele apresenta uma dor em epigastrio, sem visceromegalias ou massas palpáveis, e é normotimpânico. Com base nessa história, principalmente, volta na HDA. Dor epigástrica, 3 semanas, em queimação, é associada a vômitos, não irradia, melhora após a ingesta de alimentos e piora com o jejum prolongado. Pode passar. Principal hipótese diagnóstica. Passa aí, Gabriel. Úlcera péptica gastroduodenal. O que é essa úlcera, né? Ela é definida como uma solução de continuidade na mucosa do estômago ou do duodeno, com diâmetro maior ou igual a 0,5 centímetros. No caso, lesões maiores que esse tamanho são chamadas de erosões, que penetram profundamente na parede do tubo digestivo e chega até ultrapassar a musculatura da mucosa. Com relação à epidemiologia, a incidência da úlcera vem diminuindo nos últimos anos, o que pode ser explicado por algumas coisas, como, por exemplo, a diminuição na prevalência de colonização gástrica pelo H. pylori, que a gente vai ver que é um fator bastante importante de risco, o uso generalizado de terapia justamente para o H. pylori e a grande disponibilidade de IBP no mercado. Sim, ainda falando da epidemiologia, as úlceras duodenais são muito mais frequentes do que as gástricas, e geralmente os pacientes são jovens, entre 20 e 25 anos de idade. E as úlceras gástricas são encontradas com maior frequência em indivíduos mais velhos, com um pico de incidência na 6ª década de vida, mais ou menos. Os principais fatores de risco relacionados são infecção por H. pylori, uso de AINES e tabagismo. O nosso paciente usa AINE e é tabagista, né? Pode passar. Usou AINE, na verdade. Com relação às manifestações clínicas, a dor abdominal, a epigastralgia em queimação, que ocorre entre 2 a 3 horas após as refeições e à noite, que pode ser aliviada tanto pelo uso de antiácidos ou pelo alimento, e tipicamente a que irradia para o dorso, é um sintoma mais característico da úlcera duodenal. E alguns pacientes referem até que eventualmente chegam a acordar à noite, entre meia-noite e 3 horas, por causa da dor, que coincide com o pico da secreção ácida, né, pela descarga vagal. E na úlcera gástrica, por outro lado, os sintomas costumam ser desencadeados pelo alimento, ao contrário da outra que eu falei, e alguns pacientes chegam a perder peso. A náusea é mais comum na úlcera gástrica, mas é importante destacar que a diferença de sintomas entre as úlceras duodenal e gástrica não são confiáveis para determinar sua localização exata. Pode passar.
E aí, o que é que a gente faz para ter o diagnóstico dessa nossa hipótese? Isso. Obrigada, Fred, pela participação, viu? Pode passar, Gabriel. Pronto. O diagnóstico da úlcera péptica requer a realização de um exame complementar de imagem, sendo a endoscopia digestiva alta o nosso padrão ouro, né, o mais utilizado realmente. Também existe o exame baritado, também chamado de seriografia esôfago-estômago-duodeno, que é uma alternativa que tem um custo até mais barato, mas tem uma acurácia mais baixa. E é indicado só quando a endoscopia não se encontra disponível. Pode passar. Sim, nossa, é importante falar uma coisa. Isso. A doutora Zelivia pode confirmar, mas acredito que sim. Pelo menos toda a endoscopia que eu fiz no UOL, eles biopsiaram. A queixa de sintomas dispépticos, né? O áudio, professor. Não, no final a gente fala. Pode continuar. A queixa de sintomas dispépticos não necessariamente indicam a realização de uma endoscopia, né? Pelo amor de Deus. Porque é oneroso e também é um exame invasivo. E aí pode fazer, por exemplo, para um sintoma dispéptico, você pode fazer a pesquisa de H. pylori com testes não invasivos, por exemplo. E aí, se vier positivo, você faz o tratamento para H. pylori, e se não vier, você pode fazer um tratamento empírico com IBP por um mês, cerca de um mês. Porém, a EDA sempre está indicada em alguns casos, desde o início. Por exemplo, se mais de 45 anos, que a gente sabe que é um fator de risco, né? Ou naqueles sinais de alarme que Gabriel bem falou no início, como para uma neoplasia, né? Que são a perda ponderal, anemia, sangramento, vômitos recorrentes e tudo mais. Pode passar. Com relação ao tratamento, a gente começa com medidas gerais, dieta, cessar alcoolismo e tabagismo. E aí, com relação ao tratamento farmacológico, nós temos os IBPs, né, os inibidores da bomba de prótons. Também temos os bloqueadores de H2, antiácidos e sucralfato, mas esses dois últimos são de segunda linha. Os mais usados são realmente os IBPs. E com relação ao tratamento do H. pylori, né, se vier positivo, a gente coloca porque é muito relacionado à úlcera. Com relação ao tratamento do H. pylori, é recomendada a combinação de 3 drogas por pelo menos 7 dias. Omeprazol mais claritromicina mais amoxicilina, ou omeprazol mais claritromicina mais furazolidona, se a pessoa tiver alergia à amoxicilina. E o tratamento cirúrgico, caso haja uma intratabilidade clínica ou presença de complicações. Obrigada, gente, pela participação. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É isso, o tema do abdominal assim, é bem amplo, então a gente quis trazer alguma coisa funcional, um caso mais agudo e um caso fosse mais arrastado. A gente escolheu o ASI, apendicite aguda e o caso da úlcera péptica. Perfeito, eu achei excelente a escolha de vocês e a forma que vocês abordaram. Realmente, dor abdominal é um assunto muito, muito extenso, né? Mas vocês condensaram bem e às vezes, até a aula de dor abdominal, ela se torna chata, porque é enorme, né? Mas vocês conseguiram transformá-la em uma aula bem interessante e porque fizeram essa correlação, né, com um quadro clínico, com um caso clínico, mas especialmente porque vocês escolheram 3 casos clínicos, assim, bem frequentes, né, bem frequentes e diferentes, e como Fabiano falou, um mais arrastado, mais, né, agudo, mas enfim, foi muito bem abordado. Eu vou deixar ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, algum questionamento, alguma dúvida, podem ficar à vontade. E interessante assim, porque além da dor abdominal, vocês abordaram as doenças, né? E aí fizeram uma revisão ótima, muito boa, da síndrome do intestino irritável, da úlcera,
da apendicite, muito bom. Não foi só dor, né? Até porque dor é um sintoma, ela está no contexto de uma doença, e veja que ela, em 3 situações diferentes, a dor, ela se apresentou como sintoma principal, mas com características diferentes, né? Então, é um assunto muito amplo, e eu gostei muito, muito mesmo da forma que vocês abordaram. Alguém tem alguma pergunta para os meninos? Professora, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, parabéns ao grupo, foi uma apresentação sensacional. Professora, eu tenho uma dúvida quanto no seguinte ponto. Doença ulcerosa péptica, certo? O diagnóstico pode ser, diagnóstico padrão ouro, como Maria Clara falou, é você vendo a úlcera, né, por endoscopia digestiva alta. Mas se o paciente não tem aquelas indicações formais de endoscopia, como Maria Clara falou, só que uma das indicações de tratamento de H. pylori é doença ulcerosa péptica. O teste da urease, ele é bem difundido, o respiratório da urease, ele é bem difundido, assim, a gente consegue fazer em qualquer canto ou é difícil de fazer? Eu tive essa dúvida só prática mesmo. Pois é. O consenso, né, de H. pylori, ele traz isso, né, se você suspeita de não necessariamente uma úlcera, se você suspeitou de úlcera, tem que fazer endoscopia, tá certo? Você está suspeitando de doença ulcerosa péptica, como Maria Clara falou, tem que endoscopar, tá? Porque toda úlcera gástrica deve ser biopsiada, né, a questão que foi colocada. A úlcera duodenal, não. 98% das úlceras duodenais, elas são por H. pylori, então a rigor você não precisa biopsiar, mas as úlceras gástricas, elas precisam ser biopsiadas. Por quê? Porque a neoplasia gástrica, o câncer de estômago, ele pode se apresentar como uma úlcera, né? Então, às vezes, alguém faz uma endoscopia lá, viu a úlcera gástrica, não biopsiou e começou a tratar com IBP, aquela úlcera vai cicatrizar por um período, mas sua neoplasia ela vai abrir de outra forma lá na frente e muito mais avançado, certo? Então, mas se você tem uma síndrome dispéptica leve, paciente jovem, né, digamos, 20 anos, com a dispepsia, não tem sinal de alarme, enfim, o consenso de H. pylori, ele traz a possibilidade, como Maria Clara falou, a indicação de fazer um teste respiratório para o H. pylori, e funciona bem. O problema é que a gente não tem muita disponibilidade, sabe? Aqui em Natal a gente não tem, né? Então, não são todos os centros no Brasil inteiro. A gente, quando assiste aula a nível nacional, as pessoas reclamam, mas isso não tem. E mesmo que tenha, os convênios não cobrem. Aí, às vezes, o preço de um teste respiratório para H. pylori é o preço da endoscopia. Aí é melhor você fazer a endoscopia, apesar de ser invasivo, mas você diagnostica o H. pylori, né, através de um teste da urease ou de uma biópsia, e ainda observa como está aquela mucosa, né? Então, infelizmente, o teste respiratório é um teste que funciona bem, é não invasivo, mas é um teste que tem um custo e não está tão acessível. Aqui em Natal, nem se você quiser pagar, a gente tem. Já teve uma época, mas não tem. Você tem que... Tem uma cápsulazinha com hidrogênio, carbono marcado, né? Então, isso tem um custo. Aí, foi um exame que não pegou por causa do custo, né? E os convênios também não cobram. Os convênios cobram endoscopia, mas não cobrem o teste respiratório. Tá certo? Ok, Fred? Fred estudou também em casa antes, né, gente? Espera, né? Respondendo tudo. Trainara também. Muito bom. Alguém mais? Eu vou começar, então, de trás para frente. Meu Deus, eu pergunto, não deixo nem as pessoas responder, já vou falando. Alguém quer falar? Quem quiser pode interromper, tá? Fique à vontade. Eu vou começar de trás para frente, já que Maria Clara está mais fresquinha. Ótimo, assim, eu queria comentar essa questão da biópsia, né? A biópsia no contexto da endoscopia,
ela é uma prerrogativa do endoscopista, certo? Então, assim, muita gente às vezes pergunta, eu peço endoscopia com biópsia. Na verdade, a gente não pede, por quê? Porque o endoscopista faz lá a endoscopia, e se não achar nada, ele vai biopsiar o quê? Né? A não ser que você queira discriminar para que você quer aquela biópsia. Por exemplo, se eu tenho uma suspeita de doença celíaca, né? Aí o duodeno, principalmente ali, primeira e segunda porções, podem ter atrofia da mucosa. Aí eu posso colocar, solicito endoscopia digestiva alta com biópsia duodenal e coloco lá a indicação, porque estou suspeitando de doença celíaca, certo? Até o H. pylori, a gente não costuma pedir com biópsia para pesquisar H. pylori, a gente pede assim, com pesquisa de H. pylori. Aí ele lá na hora, se ele achar que a mucosa tá muito danificada, tá muito alterada, ele biopsia. Se ele não achar nada, ele faz só o teste da urease, né? Tira o fragmentozinho e bota dentro lá da ureia, certo? Então, a biópsia, na maioria das vezes, é prerrogativa do endoscopista. Agora, se o endoscopista achou uma úlcera, como eu falei, se essa úlcera é de estômago, tem que biopsiar. Se ele, por algum motivo, não biopsiou, você tem que pedir depois, tá? Às vezes isso acontece, por exemplo, paciente que faz hemorragia digestiva alta, né? Faz um HDA, vai no pronto-socorro, vai internado, e aí tem que fazer endoscopia. Ele fez lá a endoscopia, aí o endoscopista viu que tem uma úlcera que está com coágulos, ou que está com sangramento ativo, ele não vai biopsiar, né? Porque já está machucado, você vai biopsiar, vai sangrar mais. Então, ele dá só o diagnóstico, você trata aquela úlcera com IBP por uma semana, um mês, né? 4 semanas. Depois você tira o IBP e faz a endoscopia novamente para biopsiar aquela úlcera, tá? E aí alguém vai dizer, se aquela úlcera já estiver fechada, não tem problema. Se você faz por um mês, mesmo que ele tenha cicatrizado, ele vai ficar lá a cicatriz. Então, a cicatriz deve ser biopsiada, tá certo? Até para saber se é H. pylori. Porque se for H. pylori, você usa só o IBP, depois ela vai recidivar, se você não tratar o H. pylori, tá certo? Então, essa questão. Maria Clara colocou aí algumas opções de tratamento para H. pylori. A primeira realmente é que a gente usa mais, só que no último consenso, a orientação é que a gente usar agora 14 dias, certo? Por causa do número de resistência. Então, a indicação hoje é fazer um tratamento de 14 dias, tá? Aquele mesmo esquema. Lembrando que o paciente fez o tratamento, né, da H. pylori, 14 dias, você usa mais 28 dias, 14 a 28 dias de IBP, para ter certeza que cicatrizou a úlcera, para 4 a 8 semanas, e repete a endoscopia para ver se negativou H. pylori. Se não negativou, mesmo que não tenha mais úlcera, você tem que retratar, certo? Porque se ainda a úlcera fechou, mas se ficou H. pylori lá, ela vai reabrir. E o retratamento não pode repetir o primeiro. A gente vê muito isso. Não adianta, porque o índice de resistência à claritromicina do H. pylori, a claritromicina é altíssimo. Então, não adianta repetir. O paciente vai só gastar dinheiro, é um tratamento caro, certo? Então, você repete com outro esquema. Tem mais uns 3 ou 4 esquemas disponíveis, tá certo? Que mais? Vou lá agora para Gabriel, lá no início, na síndrome do intestino irritável. As doenças funcionais, elas são, ele descreveu o caso bem bonitinho, e às vezes o paciente chega com aquele caso bem bonitinho, bem que preenche os critérios de Roma, mas é tão difícil do paciente aceitar, muitas vezes, que a doença é funcional, né? Então, mais do que necessário aqueles exames, para realmente nos dar certeza, é até para mostrar ao paciente que realmente ele não tem alguma doença orgânica. Eles normalmente não
não aceitam. É difícil de aceitar. Mas é importante afastar alguma atividade inflamatória. A perda de peso, a anemia, certo? São sinais de alarme importantes. Então, aquele paciente que chega no consultório, eu estou há 1 ano com dor, e você olha, é muito uma mulher, assim. A mulher chega no consultório, às vezes, muito bem arrumada, às vezes até com sobrepeso, eu estou 1 ano com dor abdominal. Só em olhar, a gente já vê, isso aí não deve ser algo orgânico sério, né? Pode até ser orgânico, mas não é grave, né? E habitualmente são pessoas que têm muito medo da doença, né? Porque é 1 ano de dor, então já acha que tem. Aí eu costumo dizer, eu estou há 1 ano, então acho que já é uma coisa grave. Eu costumo dizer, não, exatamente o contrário, né? Porque se fosse grave, já teria tido uma evolução. Então, esse tempo de evolução é importante até para nos dar uma pista, né? Em ser algo realmente orgânico, funcional, ou eu diria até grave ou não. As intolerâncias alimentares, elas estão, a síndrome do intestino irritável, ela está muitas vezes associada com as intolerâncias alimentares. Então, às vezes, esses pacientes, a gente pede, por exemplo, teste oral tolerância à lactose, e vem positivo. Você tira a lactose, mas o paciente continua sintomático, porque provavelmente ali era uma síndrome do intestino irritável com a intolerância à lactose, né? Existe também a intolerância ao glúten não celíaca, né? Existe hoje essa doença, essa alteração, essa intolerância, que assim, não necessariamente a pessoa tem todos aqueles sintomas, nem todos aqueles sintomas clássicos da doença celíaca, mas é um paciente que tem sintomatologia, principalmente extensão abdominal, bloating, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, bloating, está muito em voga, né, o bloating, que é aquela distensão, aquele borborigmo, né, gases que o paciente tem, isso a gente vê muito hoje em dia, está muito relacionada à síndrome do intestino irritável e às intolerâncias alimentares. E a prova é tanto que aí a gente tem também hoje, muito se fala na dieta Low Food Map, né? Que esse Food Map, na verdade, ela são as iniciais de F de fermentação, O de oligosacarídeo, D de sacarídeo, and Food Map, álcools e polióis, né? Ou seja, carboidratos, né? Carboidratos. E essa dieta Low Food Map, minha gente, é uma dieta extremamente restritiva. Mas às vezes alguns pacientes só melhoram quando fazem essa dieta. Tiram vários carboidratos, né? Além do leite, né? Além da lactose, além do glúten. E aí, para poderem melhorar. Então, são pacientes assim que a gente, que exigem paciência, né? E habitualmente é um paciente com tratamento bem longo, bem estendido, e tem que ter muito uma boa relação médico-paciente, né? Porque são pacientes muitas vezes difíceis mesmo de seguir, porque eles às vezes não aceitam que tem uma doença funcional, eles acham que doença funcional é uma doença psicossomática, e não é, né? É diferente, isso é importante a gente deixar bem claro, tá certo? Eu acho que eu anotei basicamente isso, porque foi tudo tão bem explicado, que eu não vejo que eu posso agregar mais. Então, Tainara voltou, pergunta aí, Tainara. Alguém mais? Foi sobre úlcera, doença ulcerosa. Foi top mesmo, a aula, foi ótimo. Fiquem à vontade, viu, gente? Vocês também, os apresentadores. Mas alguém tem alguma dúvida para perguntar? Ninguém tem dúvida. Então, muito obrigado, doutora Rosalívia, novamente. A senhora sempre está aqui com a gente. Principalmente agora no finalzinho do semestre, ainda está aqui à noite, e é muito esforço.
Obrigado também ao pessoal que está aqui assistindo a gente e boas férias para todo mundo, né? Férias bem merecidas, depois do semestre muito puxado. Foi. Eu que agradeço, eu adoro, porque eu me reciclo quando eu venho. E vão lá, descansem, passeiem, vão à praia, namorem, aproveitem. Viu? Pra vir reforçado, porque eu acho que o outro semestre vai mais, né? Porque se Internato, pegar A gente tá assim, reclamando dele. Mas o final próximo de é ano, internato, a gente começa a nos dizer. janeiro, todo mundo na praia, vocês me dizem, né? é desse jeito. Vamos superar, vamos superar. Vamos. O Formas a gente manda no grupo, viu, gente? Fiquem tranquilos. Até mais, boas férias, Boa pessoal. noite, gente. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Tchau.